Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Hoje, como sempre, mais um episódio fantástico. Hoje a gente vai falar de um tema diferente. Não vamos falar de mercado nacional, apesar de que a gente ama o mercado nacional. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu quero falar para vocês seguirem aqui nossas redes sociais, no Instagram. Já aproveita que você está com o controle aí na mão e dá um clique aí, se inscreve no canal, já curte esse vídeo que vai ficar muito legal. E também para você que está nos ouvindo no Spotify, acompanhe os nossos episódios anteriores aí que tá cheio, tá recheado de gente boa, assim como o nosso convidado de hoje. Então, para apresentar a minha convidada de hoje, rufem os tambores. Brincadeira. Ela é especialista em comércio exterior, como eu já falei, principalmente o mercado de exportação. Hoje eu falo com nada mais, nada menos do que Tamara Tamanini Vieira. Seja muito bem-vinda e vamos tagarelar hoje aqui. Muito bem. Prometo falar português, então não vou complicar nada. Legal. Bom, primeiro é uma honra estar aqui. Que projeto bacana, rico, coisa de primeiro mundo isso. E para as indústrias têxteis, sem dúvida, é um material muito rico, de graça no mercado. A galera fazendo palestrinha aí, vocês trazendo, sem dúvida, né? Profissionais aí dos que eu acompanhei até agora, muita experiência, muito ricos, então... E na tua área é difícil encontrar um profissional com uma bagagem tão ampla. Você vai contar daqui a pouquinho, né? As empresas que tu passou, os países que você já visitou. Então, para nós é um prazer, um orgulho ter você aqui. E eu quero agora esmiuçar todo esse teu conteúdo e tomara que o pessoal de casa consiga acompanhar de tanta informação que a gente vai trazer aqui para eles, né? E me diz uma coisa, antes de a gente avançar para comércio exterior, vamos dar uma pincelada de como foi tua trajetória profissional até você começar a se aventurar aí no comércio exterior e falar um pouco de como você acabou conhecendo esses 40 países onde você já andou, explorou. Pode ser? Vamos lá, então. Bom, não vou contar a idade aqui, mas comecei bem novinha, ainda estava na faculdade. Eu iniciei minha carreira numa empresa chamada Schwank. Não é de têxtil, mas produz não tecidos. Aí é uma liderança em produtos de limpeza e acessórios. Lá eu comecei a descobrir o que era, desde a parte técnica, o comércio exterior, e também o que era prospectar num novo país. Eu nunca tinha ido nem para o Paraguai. E aí, na minha primeira experiência, o diretor falou, olha, eu vou fazer uma única viagem com você e depois você se vire para expandir os negócios dessa empresa. E a gente foi e eu descobri que é realmente um mundo à parte. E qual foi o primeiro país? O primeiro país foi Paraguai, depois Equador e Uruguai. Não tão na logística ali, mas... E todo mundo diz que... Eu conheço o Paraguai só até a fronteira, né? Mas diz que depois da fronteira é outro Paraguai, muda tudo, né? Eu aqui do continente fui para Argentina, Uruguai, Paraguai, mas realmente todo mundo fala que é muito bom. Não, e há grandes mudanças, né? Assim, começando pela língua, então o sotaque é muito diferente. Um fala caje, o outro calhe, e é tudo rua. Uhum. Então é a mesma coisa. E o paraguaio, ele se considera quase uma extensão do Brasil. Então as marcas brasileiras de renome precisam estar lá, precisam se consolidar primeiro no Paraguai e Uruguai, para depois querer alçar novos voos. E a gente vai explorar depois os 40 países, já falamos de 3. Mas tu já nesse período já falava outras línguas ou tu foi aprendendo no decorrer da tua trajetória profissional? Não, eu já tinha uma boa referência de inglês e espanhol, mas nada como a prática. Eu lembro que essa vai servir primeiro meme aqui da nossa conversa. Eu fui fazer um treinamento sobre os produtos. E o forro, sabe? De ferro de passar roupa, tem aquele forro térmico. E eu falei, não, esse forro térmico, e continuei falando espanhol. E forro é camisinha. E não deu nada certo. Eram uns 40 representantes lá naquele treinamento. Começaram a rir. O dono da distribuidora falou, Tamara, não é um sex shop aqui. Então, ele fez um quebra-gelo ali. Fez um quebra-gelo, explicou, né? Então, é muito importante. Então, a primeira coisa que as empresas aí que querem exportar, querem alçar novos voos internacionais, precisam adaptar o seu vocabulário, entender o nome dos produtos, né, em outras línguas. Mas assim, isso há 10 anos atrás, depois desses 10 anos, tu já aprendeu alguns outros memes aí no metade do caminho, né? Porque cada país é uma história diferente. Até o nosso próprio português tem umas pegadinhas aí nessa questão, né? Não, com certeza. E isso, há 10 anos atrás, tu nem estava no têxtil. Mas
Como que tu entrou no têxtil? Qual foi o primeiro passo aí que fez você entrar no mundo têxtil? Bom, há alguns anos ali nessa empresa, eu participei de várias feiras internacionais, Home and Houseware, que é em Chicago. E ali eu já comecei, sabe aquela pontada? Começou a esbarrar no têxtil. Já comecei a olhar para aquilo e falar, seria muito divertido, né? Seria algo bem especial, tá no têxtil, moda. É realmente algo que tem coleção, né? Então tem uma mudança de produto muito dinâmica. E aí, um tempo depois, eu recebi uma proposta para fazer uma expansão internacional na companhia Hering, iniciando pelo canal Multimarca. E começasse com uma baita empresa, né? Uma baita empresa. Eles precisavam de alguém com experiência, que já tinha visitado muitos países. E a verdade é que, infelizmente, não existem muitos profissionais que têm, assim, coloca a mochila e vão viajar, né? Muitos, principalmente depois da pandemia, são profissionais que acabam não viajando, acabaram não vivendo essa vida fora do país, né? Essa aculturação, acho que depois a gente vai falar um pouco mais disso. E o que aconteceu? Lá na companhia Hering, comecei a fazer primeiro um panorama de mundo, para onde era possível vender. Nós temos coleções... Para onde, o que eles queriam fazer, qual a intenção. Queriam, e o que era possível, porque existe coleção cruzada, né? Enquanto aqui é verão, na Europa é inverno. Então não havia possibilidade de guardar essa mercadoria um ano, e até porque chegando lá essa moda ia estar muito velha, não ia fazer sentido. Os pesquisadores aqui do Brasil, os estilistas, eles vão para captar as inspirações para a próxima coleção. Então, todo esse contexto, ele é um panorama assim, muito complexo de análise. E aí eu comecei a olhar para isso e entender quais eram os países que era possível, a partir de canais multimarcas, com corner, distribuidores, até mesmo representantes comerciais, onde era possível expandir. Nós tivemos boas conquistas, assim, principalmente em América Central, em vários países. E depois migrei também, abracei, né, um pouco mais o canal de franquias, então fazia expansão tanto para o multimarca, mas também comecei a ter esse olhar para investidores internacionais que tinham o desejo de abrir franquia. E aí, algo que a empresa na época decidiu foi, vamos abrir uma unidade no exterior para alavancar as vendas, né, trazer cifras aí que há muitos anos não se viam. E aí um dos países escolhidos, né, fiz alguns planos de negócio para realmente fincar a bandeira, abrir uma filial, digamos assim, ou subsidiária no exterior. E aí a Argentina tem, né, dentro da companhia Hering, um histórico maravilhoso, porque as franquias não surgiram no Brasil. Essa ideia ela surgiu na Argentina com a Family Store. É verdade. Mas os franqueados, eles eram brasileiros que iam montar loja lá ou eram propriamente nativos que montavam lojas lá? Assim? Ou era a própria Hering, de repente, que queria montar como detentora das franquias? Quando surgiu a franquia, eram argentinos que montaram as Family Stores e aí deram essa ideia de ter uma loja família mesmo, né? E aí eles trouxeram essa ideia para o Brasil e aqui eles franquearam. Aí, anos depois, que foi nesse meu momento... A ideia era abrir uma subsidiária. A Hering mesmo, como ela tem lojas próprias no Brasil, ter essas lojas na Argentina. Infelizmente, né, foi um projeto super bem estruturado, se falou com ministros, mas a Argentina é muito complexa, né? Na meados ali do final do projeto, tudo pronto, assim, todo o desenho realizado, o faturamento, o orçamento lá já brilhando, o governo argentino vem e traça assim, novas regras de importação. Eles têm um protecionismo muito grande. Todo o projeto, rever tudo. Exato. E tu participava desde aquela ideia de... Eu imagino que é assim, depois você me corrige, né? Tu tem que ir lá buscar pontos comerciais, avaliar quem vai ser a pessoa que vai tocar esse projeto lá. Do zero você toca, porque quando a gente fala que uma pessoa que trabalha com comércio exterior, ela só vai achar a pessoa no outro país e a outra pessoa vai tocar tudo, mas acompanha desde o começo. É bem importante fazer um planejamento estratégico começando do Brasil. Então, desde entender os 4 P's lá de Kotler, né, o que a gente vai fazer com marketing, como vai ser essa abordagem, se existe a necessidade daqui de adaptar algum produto, algum tipo de coleção,
Será que eu preciso fazer um azul mais com a corzinha da Argentina? Talvez só a básica branca não vá sustentar esse negócio. Então, alguma cápsula, né, complementar. Então, desde a análise, obviamente, eu não sou especialista em tudo. Então, existe equipe de estilistas, mas, obviamente, alguém traz, né, essas pesquisas de mercado, essas conversas. Então, é desde entender a adaptação do produto, do marketing. A Argentina tem uma característica muito própria sobre as questões trabalhistas. Então, tinham questões legais que foram vistas nessa época. Era muito... Acredito até que agora isso já tenha mudado, mas na época era assim, se o funcionário tinha... se ele trabalhou 10 anos na empresa, na demissão dele ele ganhava 10 salários como prêmio. Então, eram questões super complexas. Então, desde essas questões... eram avaliadas, né? Conversar com o superintendente de shopping, o ponto, entender como é esse perfil de consumo do próprio argentino, qual é o calendário comercial, por exemplo. Dia das Mães, geralmente no Brasil, é o segundo Natal. Mas será que na Argentina é assim? Será que tem algum outro dia que seria, por exemplo, nos Estados Unidos, o 4 de julho, ele é tão comercial quanto o Natal. É quase uma briga para ver qual data comemorativa gera mais valor no varejo. Então, todas essas adaptações, elas são necessárias ali. E como é que funciona? O primeiro país que tu foi para a Argentina, mas esse mesmo modelo se aplica a outros países, né? Cada país que você vai, você provavelmente tem que montar um time que nem tem no Brasil. Aqui a gente tem um contador, um bom escritório de advocacia, né? E tem que ter toda essa estrutura por trás da empresa que dá suporte. Lá a mesma coisa, tinha que buscar o pessoal de lá e um advogado de lá, e contabilidade de lá também, tudo do zero, né? Tudo do zero. Mas para compreender essas leis, né, também. Tem formas mais fáceis, né? Isso é quando a empresa quer abrir uma filial ou uma subsidiária, ou então uma empresa do zero lá com os mesmos sócios que são aqui. Essa é uma questão mais complexa. Sim. Isso a gente chama de internacionalização, a forma raiz. Mas tem como exportar de uma forma muito mais simples. Sem precisar criar essa rede de apoio e sem custar tanto. Né? Porque... Da Hering, aí você falou que teve vários outros países, mas se for ver, a Hering é uma empresa tão antiga, né? Tão antiga e não tinha colocado os pés ainda no comércio exterior, ou foi só para aquele projeto ali que foi um projeto um pouco diferente, assim, para... Como unidade própria, não tem, ainda hoje não existe, né, uma unidade própria no exterior. Existem franquias que operam no Paraguai, Uruguai e Bolívia. Então, são modelos, existe um franqueado, têm alguns modelos diferentes. O restante é um foco um pouco mais em multimarca, em corners, em estar dentro de grandes magazines, né? A América Central tem muito essa pegada de ter grandes magazines e mesmo o México Estados também. Unidos é assim também, Estados Unidos também. Então, a Hering foi se posicionando ali e entendendo que... Ganhando espaço. E cada país, não só falando de Hering, né? Todas as outras têxteis que eu vejo no exterior, e não são muitas, infelizmente, mas cada país tem uma peculiaridade muito grande. Existem países que, se você não tiver um representante comercial lá, não é possível. Não é possível atuar, precisa ter alguém que fale aquela linguagem, que tenha o acesso diferenciado aos compradores. E existem países que o próprio comprador, a própria grande rede, hoje eu trabalho com grandes redes, e a rede me fala assim, Tamara, eu não trabalho com representante comercial. Você é a única porque você aqui é o nosso ponto de apoio ao Brasil, e a maioria dos clientes que nós queremos falar no Brasil não falam espanhol, não entendem as burocracias, mas são aspectos muito peculiares. Então, não é só viajar aos 40 países, né? Precisa ter essa vivência, precisa ter negociado. Vou contar uma coisa bem... Com certeza você vai ter outros convidados aí de culturas diferentes, que têm uma raiz um pouco mais árabe, por exemplo, ou então que são mais latinos. Uma tabela de preço para um árabe ou para alguém que venha dessa cultura... Ela precisa ter uma margem de negociação. Eu aprendi isso muito cedo no têxtil, atendendo o pessoal do Brasil. Eu aprendi bem cedo isso daí. Então isso se estende para fora do país também. Muito. Eles querem ver lá os 70% de desconto, 50% no mínimo, né? Isso é verdade. E se for um turco, ainda tem algumas superstições, né? O turco ele precisa fechar negócio com o primeiro cliente.
Ou então, com aquele primeiro fornecedor, ele precisa fechar o primeiro negócio, porque aquilo indica como vai ser o dia dele, a semana dele, o mês. Então, essas coisas são importantes. Não adianta... Tem umas coisas místicas por trás também. Não adianta querer negociar durante o Ramadã. O cara tá com fome, ele tá fazendo jejum. Não vai ter negociação. Bom, mas então, agora vamos falar da tua empresa, da Crescer. Vamos lá. Mas não é nem voltar, pra gente seguir nessa linha de raciocínio do que tu tá falando do teu começo de carreira, ainda tu vai falar ainda de Brandly, né? Um começo de carreira bem legal, porque você passa por grandes empresas, aí já começa a sentir o mercado exterior, olhando também para o Brasil, as oportunidades que tu enxerga aqui no Brasil, aí você pensa assim, que oceano azul eu tenho aqui à minha disposição? Porque você já falou que não tem muita gente que é capacitada para fazer isso. E quanto tempo não demora para treinar uma pessoa assim, para ser você? Quanto tempo não demora, né? Porque você tem que entender até dessa parte mística aí, que nem você falou, né? Então a gente começa a já pisar num pouco em falar de Brandly e falar da tua empresa. Pode ser? Vamos lá, então. Bom, depois da companhia Hering, eu fui para o Brandly, também num desafio aí de potencializar a exportação da Brandly. Então, foi muito legal. No primeiro ano, a gente praticamente dobrou o número da exportação. É uma empresa de capital fechado, diferente da Hering, então não vou abrir valores. Mas a gente fez um trabalho muito legal. Hoje, a Brandly exporta para mais de 25 países. Tem países que está muito consolidada. É top 3 em mundo infantil aí, em alguns países. E depois... já mais recente, né, nos últimos anos, de 3 anos para cá, a Brandly decidiu que queria fincar bandeiras com algo mais especialista, com a sua marca, uma loja exclusiva. Então, nós fizemos um projeto muito legal, que é um projeto de loja licenciada. E aí começa um pouco de confusão, né? O que é uma franquia? O que é uma loja licenciada? Daí eu posso te dizer que é algo... existem grandes diferenças, mas no fim é muito peculiar, né? Uma licença é quando eu licencio a minha marca e eu posso colocar aí algumas premissas, né? Em geral, as premissas têm muito a ver com o padrão da marca, com como vai ser o layout da loja, com premissas de preço, enquanto a franquia, ela é praticamente um sócio do teu negócio. Então, o franqueador pode, em algum momento, dizer, olha, você tem que demitir a sua gerente de loja. Eu acho que você precisa de mais 5.000 camisetas brancas, eu estou faturando para você. Não é uma regra geral, mas assim, a franquia ela tem um pouco mais desse perfil de toma as decisões, enquanto a licença ela empodera e treina esse operador de loja, esse investidor, para que ele tome as suas próprias decisões. Então, a Brandly optou por esse processo, né, de licenciamento. Hoje são mais de 30, em menos de 3 anos, são mais de 30 lojas no Brasil. Já tem vários aí que estão operadores aprovados, buscando ponto. E esse foi um projeto que iniciou do zero, porque não tinha visual merchandising, não tinha layout de loja, a precificação. Será que eu faço precificação por grade de tamanho? Mas vai ser diferente do site? Ou eu vou deixar cada lojista mudar o preço, sim ou não? Que serviços eu preciso oferecer para um novo investidor? Qual é o perfil do novo investidor? Então, a gente precisou desenhar isso tudo do zero. E quando uma fábrica vai para um país que ela ainda não fincou bandeira, como você fala, né? Por exemplo, até aqui perto, Paraguai, por exemplo. Se a marca não tem a sua marca registrada no Paraguai, não corre o risco de alguém ir lá e nacionalizar a Brandly como dono da Brandly? Tem esse preparo todo, tu cuida também? Ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Claro que esse é um amparo jurídico, né? Mas é um cuidado que a equipe de exportação... Primeira coisa que você tem que fazer antes de ir, né? Provavelmente. Primeira coisa. Mas, claro, muitas empresas, isso vai custar o quê? Talvez $1.000, $1.500. Depende de quantas marcas essa indústria tem ou de qual é o país. Então, existem escritórios, isso é bem comum no mercado, que prestam esse serviço. Mas muitas vezes as indústrias me falam assim, eu quero ter um pouco mais de certeza que eu vou vender antes de eu sair registrando a minha marca, porque senão eu vou registrar em 200 e poucos países, é muito dinheiro, né? Então, por isso que as empresas que olham para a exportação como um canal, não só de desova de produtos, eu fico muito triste quando a pessoa fala isso, mas de alavancagem de vendas, receber em dólar. Quando a gente exporta, não paga esses impostos nacionais, né? Então, isso te dá uma rentabilidade maior. Então, existe um potencial muito grande na exportação. Ele não é tão rápido, né? Porque não é como no Brasil, você vai na cidade vizinha, oferece, vende e está tudo resolvido. Mas ele oferece uma oportunidade muito grande de alavancagem de negócio.
E sempre que uma empresa, uma indústria, ela está no exterior, ela tem como se fossem umas garantias. Por quê? Se uma marca está no exterior, eu vou dar um exemplo até do próprio Estados Unidos, Europa, eles avaliam, inclusive, o botão da roupa. O botão da roupa infantil, se não tem fitalato, se não tem chumbo, se não tem níveis que são tóxicos para as crianças, se a cordinha ou então o capuz não pode afogar a criança. Então, são cuidados que as indústrias se adaptam para alcançar esses mercados. Então, já é um indicador que essa é uma quase empresa... Que um selo, né? É um selo de qualidade, de preço competitivo, de organização, de prontidão. Porque não tem atrasar. Se você atrasou, atrasa todo o ciclo. Então, assim, também a empresa ela pode até fazer um caminho mais rápido de comercializar no exterior, como uma aventureira que, tipo, não, eu não quero crescer, eu só quero desovar realmente esse saldo. Ela, mesmo assim, precisa ter umas preocupações, porque na próxima vez que ela vai desovar esse saldo lá, ela pode encontrar uma barreira que, não, você não é mais dona dessa marca aqui dentro do país. Essa marca entraria como quase uma falsificação, né? Porque daí tem um dono dentro da marca no próprio país. Até porque... Eu já vi isso acontecer, tá? Inclusive... Eu não queria falar o nome da fábrica, mas uma eu posso contar porque ela ficou famosa. Na época da Hering, a marca era tão desejada no Uruguai que eles começaram a falsificar. Em vez de ser 2 peixinhos, eles colocavam 2 sardinhas, né? Eles colocavam 2 bastões. Na Argentina, a gente chegou a ver produto falsificado. Isso que a marca é registrada, claro. Se encontra algo assim... Elas estavam certas, né? Elas estavam certas, ela podia, né, autuar, enfim... Mas, para ter uma ideia, a gente não imagina que alguém falsificaria uma camiseta básica. Mas isso acontece. Quando a marca começa a ganhar um nível de relevância, essas coisas acontecem. Então, o registro de marca ele é importante. Mas ter a estratégia pré-definida para onde ir... Porque, assim, tudo você recebe em dólar, mas os custos também são dolarizados, né? Digamos assim. Então, fazer uma estratégia para quais países atacar, isso ajuda muito a fazer... isso com o menor investimento possível. E será que essa burocracia não é o motivo de você ter falado antes que o Brasil... A gente não encontra muita marca brasileira, né? Será que não é por conta da burocracia ser tão grande ou nem é tanto burocracia assim? Não, porque a burocracia é uma vez só. Então, o registro de marca você vai fazer uma vez só, a cada X anos, talvez, tem alguma renovação. Mas eu acredito que é uma questão de cultura. Resistência, talvez. Uma resistência a olhar para esse canal como uma possibilidade. Então, talvez o pessoal olhando para a tua empresa, eles quebram toda essa resistência. Qual é o serviço que a tua empresa presta hoje? Bom, a Crescer, né, já vem do nome de crescer, então ela é focada em crescer, ajudar essas empresas a crescerem os seus negócios. Ela tem 2 divisões. Uma nacional, muito focada para as empresas que querem estruturar essa questão de licenciamento ou de franquia do zero, ou então revisitar os seus processos, porque... nesse tipo de negócio, precisa fazer muitos manuais, treinar equipes. Então, tem uma divisão nacional que cuida dessas questões e a divisão internacional avalia o que essas empresas, para onde elas podem ir, que canais elas podem fazer no exterior e também prepara desde o zero. Existem, sim, o Brasil, através da Apex, que é governamental, ela dá muito apoio para as empresas que não sabem nada de exportação. Mas vai lá, dá um treinamento, ensina a fazer o preço e dali adiante não sabe, as empresas não sabem nem o que fazer. Vai aprendendo com os erros, né? E isso custa caro. E a minha empresa vem para fazer desde um agenciamento, que é algo mais simples, né? Então, assim, remunera a partir das vendas efetuadas ao exterior, a uma consulta mais completa, um suporte. Eu tenho uma rede também de fornecedores parceiros, de equipes técnicas, de advogados que podem cuidar das questões... de registro de marca, por exemplo, fazer a documentação, porque muitas vezes a empresa diz, gostaria muito de exportar, mas não posso contratar uma equipe de 3 pessoas para começar. Então, existe todo esse amparo para fornecer. É quase que por módulos, né? Tipo assim, não, a tua empresa, acho que o patamar dela, o momento que ela está agora é esse módulo aqui que você tem que contratar, ou completo, né? Exato. A gente estava falando de 2 momentos da indústria. O momento da empresa aventureira, lá que quer realmente só desovar, e aquela empresa que está olhando com um olhar estratégico. E aí você comentou assim que a empresa
antes de querer nacionalizar a marca dela lá, o registrado, fazer todo o processo legal, ela também quer saber se vale a pena gastar com isso. Então, ao mesmo tempo, é acionado várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro que tu já estuda o mercado, enquanto isso tu já está olhando também documentação, é várias coisas que seguem juntos, assim, que tu administra... Sim. Ao mesmo tempo, né? E existem ferramentas hoje que, por exemplo, através da NCM, que é a identidade daquele produto, consigo entender quais são os países que mais importam, a que preço eles importam, de quem eles importam hoje. O Brasil tem muitos acordos aqui, né? Principalmente no Mercosul. Então, muitos países importam sem pagar o imposto de importação. Então, se alguma empresa hoje me pergunta... Por onde eu devo começar? Pelo Mercosul. Sim. Essas outras empresas buscam fornecedores, por mais que a gente sabe que a China faz alguns preços malucos, mas assim, é muito menos burocrático para eles importarem do Brasil, que tem uma qualidade, tem um renome de ser produtos realmente de qualidade. Mais rápido fora. Também, frete, quase as mesmas temperaturas, né? O mesmo porte físico, talvez, né? E tem esse apelo latino, né? A brasilidade, ela é uma coisa muito querida no exterior. Ninguém olha para o Brasil assim, esses metidos. Não, é um povo caloroso, é entendido muito... E o jeitinho brasileiro, bem utilizado, né? Dentro da ética, da política, ele é muito bem visto. Porque o jeitinho brasileiro é o fazer acontecer do modo mais rápido. Precisa ajustar um formato de catálogo, por exemplo. Se você for falar com o europeu, ele vai dizer, impossível, eu não posso colocar um número nessa página. O brasileiro vai dizer, não, vou dar um jeito aqui, vou te ajudar. Ele quer fazer acontecer, ele quer quer desenrolar. fazer acontecer, exatamente. Eu acho que pelas dificuldades que a gente encontra no Brasil... É quase que inevitável o empreendedor ou vendedor ele ter isso na veia de se adaptar, né? Porque o mercado está tão dinâmico, com tantas barreiras, que se a gente não souber atravessar, a gente empaca mesmo, né? Então, acho que a gente é visto desse jeito. E a pergunta que eu ia fazer é como a moda do Brasil é vista fora, né? Porque até a própria mulher, todo mundo acha a mulher brasileira bonita, e a mulher é vestida com peças brasileiras, então isso também tem um pouco a ver, né? E como é que foi depois da Ering, tu foi para Brandly e lá tu fez todo esse projeto de também fazer esse mesmo serviço quase que era o da Ering, né? E como que tu startou para ter a tua própria empresa? Bom, qual foi onde assim, tipo aquele gatilho? Não, agora eu vou fazer por conta própria. Bom, durante todo esse tempo que eu estive no mercado internacional, eu sempre fui muito, no bom sentido, assediada por empresas, dizendo assim, mas eu preciso de ajuda, eu não sei quem eu vou consultar, e principalmente algo que às vezes as indústrias esquecem. Muitas empresas no exterior fazem negócio com pessoas, não são com empresas. Então, o relacionamento no mercado internacional, ele é extremamente importante. E esse relacionamento começou como? Muitas empresas, muitos executivos de empresas no exterior me diziam assim, Tamara, às vezes nem era têxtil, preciso de fornecedor de café, me ajuda. Eu dizia, gente, eu não tenho nem ideia de onde é que eu vou conseguir café. Vou no mercado olhar quem é o produtor, te dou o telefone, é o máximo que eu posso fazer. Só que essas solicitações começaram a ficar muito frequentes. E aí, depois que a minha pequena nasceu, aí 1 ano atrás, nós, em casa, decidimos, não, vou empreender, vou partir para isso e utilizar desses muitos contatos que me pedem o que você puder imaginar. Assim, mas o teu acredite, não é só nichado para o têxtil, então? Hoje não é mais nichado para o têxtil. Legal, então esse Oceano Azul ficou maior ainda. Ficou enorme. Porque o serviço é o mesmo, né? O serviço é o mesmo. E o que acontece? É muito importante ter relacionamento também no Brasil. Eu tenho prepostos, né? Então, o que é esse preposto internacional? Eles também são agentes, assim como no Brasil. Eles estão fora do Brasil, vivendo aquela vida, conhecendo lá. E muitas vezes, parte desse relacionamento que eu digo que é tão importante. Então, hoje, a Crescere tem serviços, né? Tanto para indústrias têxteis, não só do mundo infantil, já existe também adulto, existe calçado, meias que nós estamos exportando. Mas também tem outros setores assim que não tem nada a ver. Higiene e beleza, por exemplo. Então, grandes marcas de renome já passaram pela Crescere e hoje estão e foi muito rápido, assim. Então, em grandes redes de supermercados com 200 unidades de mercados, de farmácias. Então, o importante no fim, o mundo é pequeno.
As redes no exterior, existem grandes redes, assim como no Brasil, né, que são detentoras de muitas unidades de negócio e entrou numa rede, muitas vezes elas têm em outros países. A fórmula do sucesso realmente é resolver problemas. Resolver problemas. Sim. Mas e é o que você faz, né? Então, eu imagino assim, como também quantas de você precisaria, se não fosse ajuda, né? Quantas Tamaras não precisariam ter pra gente... Você tem que ter uma pessoa aqui, uma fora do país, porque senão tu não ia dar conta também, né? Como é que tu descobre as pessoas fora do país? Esses agentes, então? Ou tu tem já umas pessoas que tu conheceu nesses 40 países que tu rodou? É tempo. Existe esse relacionamento, ele leva tempo. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo, eu fiz várias consultorias para os Emirados Árabes. Lá existem muitas grandes empresas e gerentes dessas empresas, eles mudam, né? Principalmente na pandemia, houve um refresco muito grande, né? E houve uma dança de cadeiras muito grande. Então, essas pessoas, muitas delas nem eram de lá, por exemplo, de Dubai. Viviam na Índia, viviam na Arábia Saudita, em outros países, Kuwait, enfim. Então, houve essa dança de cadeiras. E isso fez esse relacionamento potencializar. Porque... quem mantém o relacionamento, quando esse gestor aqui da empresa A, ele vai para a empresa B, ele conecta. Ele diz, olha, eu estou na empresa B agora, vamos fazer parcerias, quero fornecedores do Brasil. Então, isso acontece, né? E claro que a pandemia potencializou isso ainda mais, porque antes era necessário fazer essas viagens longas, grandes feiras, rodadas de negócios internacionais. Tanto que quando explodiu a Covid, fazia uma semana que eu tinha voltado da Pitibimbo. Então, cheguei em casa e falei, gente, será que eu não estou com Covid? Comecei a ficar preocupada com a história. Mas isso provou que não necessariamente precisa estar toda hora no campo. Sim. Mas esse nutrir o relacionamento, e esses relacionamentos, eles se nutrem com seriedade, com resposta, com agilidade, fazendo realmente as alianças corretas, porque com quem você faz aliança, a pessoa precisa ter o teu pique, né? Precisa responder rápido, precisa ser sério. Tem muito de embaixada falando com embaixada também, para indicar, que nem o que você falou, né? E as feiras, você acaba indo em feiras também para expor, não, eu estou no Brasil, aí a galera te chama também, você vai mais para captar ou você vai para ficar lá na feira e a galera visitar você? Porque é caro pra caramba isso aí também, né? E haja mais ou menos. O Brasil tem várias associações. A ABIT, por exemplo, que é do têxtil, ela fomenta muitos negócios no exterior e eles têm aporte, né? Aporte financeiro mesmo, para empresas que querem fazer feiras, showroom no exterior. O governo apoia com uma parte. Claro que a empresa precisa fazer o seu investimento, mas o governo também apoia com uma parte. Então, o que eu faço hoje, né? Se a empresa quiser expor em uma feira internacional, eu posso ir sim como esse braço, claro, né? A empresa, eu ajudo ela a fazer essa organização e tudo mais, mas posso ir como esse braço comercial ou alguém do meu time. Mas também já fiz muita feira para... Primeiro, a gente não vai expor numa feira que não conhece. Então, vai conhecer a feira, vai captar, vai fazer novas parcerias. E aí, o passo seguinte, sim, é entender essa feira... Porque tem feira que é só de relacionamento e não dá negócio. Feiras de outros países são gigantes, né? Também, né? Sim. Hoje, nos outros países, acontece o que acontecia no passado no Brasil. Aqui, o que era? O cliente chegava no estande, ele tirava pedido ali, era muito bom. Hoje em dia já não é mais assim, é um relacionamento, vim ver a coleção, peço depois, mas no exterior ainda é assim. Muitos clientes vão para realmente tirar os pedidos durante o período da feira. E o teu serviço é para empresa grande ou é pequeno? Vamos dizer assim, exportar é para fábrica grande ou o pequenininho também consegue? Para fábricas organizadas. O pequeno também consegue. Vou dar um exemplo bem recente. Por mais que eles são empresas... É uma empresa muito grande, né? A Cia da Meia. Eles começaram o desejo de exportar ali no final do ano. Blumenau, em outubro, né? Em Blumenau. Perto da sua casa. É isso mesmo, bem perto de casa. Eles demonstraram o desejo de exportar ali no final do ano. Falei, olha, vamos fazer esse projeto
em conjunto. Hoje nós estamos indo para o terceiro distribuidor. Então, já embarcaram seus primeiros pedidos, claro. Mas eu acho eles grandes. Eu acho eles grandes, uma empresa grande. Mas é isso que eu quero dizer. Mas nunca tinham exportado. Esse era um oceano completamente... Para eles, esse oceano nem existia. E o legal é que meia não precisa muito de estação, de estudar se lá é frio. Vende meia o ano todo, né? Vende meia o ano todo. É uma barreira a menos para pular aí, né? Exatamente. E o que uma empresa precisa, então, para estar organizada e falar, não, eu estou pronto para exportar? Bom, um catálogo bem organizado é a primeira coisa, mesmo que ele não esteja traduzido, precisa ter uma tabela de preço, obviamente em dólar, né? Isso faz parte do meu trabalho, dar esse suporte, mas ter uma boa tabela de preço, com as traduções corretas, ter um calendário comercial e cumprir datas, então isso é muito importante. Se são 2 coleções no ano, mas que cumpra as datas de embarque, ter amostras disponíveis, porque às vezes o cliente fala, nossa, eu adoraria receber pelo menos 5 peças aí das tuas 100 peças do mostruário. Então, disponibilizar essas amostras e realmente estar disposto a fornecer informações. Porque o chatinho da exportação é qual é a composição do produto. Essas coisas precisa ter na mão. Por isso que eu digo que é uma empresa organizada. É um investimento grande? Não. Tem que ter uma pessoa lá para te auxiliar, né, nas demandas da fábrica. E como que funciona a parte de tempo, de timing? Hoje eu decidi exportar. Eu tenho ali uma quantidade que eu vou destinar para exportação. Quanto tempo eu finalizo toda a exportação? Não vou dizer até chegar a mercadoria lá, porque depende muito do país. Mas a minha parte, ok. A minha parte está ok, despachei a mercadoria. Quanto tu acha que demora? Bom, depende da prontidão da tua empresa. Eu estou organizado, empresa organizada. Organizada, prontinha, linda. Para fazer uma primeira captação de clientes, bom, eu já tenho uma rede de pessoas para acionar, né? Então, assim... Não, eu digo assim, eu já fiz a venda, já tenho o cliente. Já tem o cliente. Já tá tudo certo. A parte da documentação é 2 toques para fazer? É rápido, é bem rápido. Então é rápido. Então por que... Uma semana, eu vou dizer assim, uma semana com muita burocracia tá tudo pronto. Que bom. E por que a gente não vê tanto... Qual é a barreira que o brasileiro não... que a gente não vê tantas mercadorias do Brasil fora do país? Por que a gente não avança para mais? Qual a dificuldade que você encontra no Brasil, assim, que não vê tantos produtos fora, né, do país? Bom, primeiro, o que é demorado é conseguir o cliente. Por isso que eu estava imaginando aqui a pergunta. Fazer a documentação, isso é fácil. Existem empresas hoje que dão todo suporte, é muito rápido. Mas conseguir esse cliente no exterior, porque eu preciso fazer uma prospecção, ele precisa tocar no produto, ele precisa entender se a tua empresa vai ter 1, 2, 3, 4 coleções. Precisa ser realizada uma pesquisa de mercado no exterior. Então, o que acaba acontecendo no Brasil as empresas não se interessam por exportação até que vem alguém de outro país, faz uma ligação lá que ninguém entende e diz, quero comprar os teus produtos aqui para o meu país. E aí começa. A primeira barreira, em geral, é a língua. A segunda são as questões técnicas que poderiam ser facilmente resolvidas, né? E a terceira, olhando mais do ponto de vista, porque eu não vejo tantas marcas lá, são adaptações. Adaptações, às vezes, complexas, tanto de timing, né, das estações, porque, por exemplo, Bogotá, na Colômbia, não é exatamente o mesmo clima de Medellín, que é uma cidade que fica perto, né? Bogotá faz muito mais frio, então precisa de produtos mais abrigados durante o ano todo. E muitas vezes as empresas daqui acabam não tendo, por exemplo, uma cápsula um pouquinho mais abrigada durante o verão, ou não tem nenhum saldo para suprir, né, essa demanda do mercado. Então, são questões de adaptações térmicas, digamos assim, né, de tempo, alguns temas culturais também. E como que funciona os concorrentes? Quando tu chega para mostrar os produtos brasileiros, como é que são os concorrentes? Que países você encontra? Nem vamos falar de China, né? Não, China... Mas, por exemplo, assim, você estava falando de Bogotá, mas são países ali que também são fortes no têxtil ou eles não têm têxtil lá e o Brasil é uma opção muito boa para eles ou a gente acaba concorrendo com as próprias marcas daquele país? Porque, por exemplo, assim, eu não lembro de fábricas na Argentina, no Paraguai, não lembro de São Paulo, têxtil muito bom. Então, que países vão explorar o mercado deles? Por incrível que pareça, a Argentina tem 2 marcas têxteis infantis maravilhosas, a Tiki e a Mimo.
E elas são, assim, de alta moda, viu? Eu conto isso porque a gente não vê isso no Brasil. Conhecia. Não vê no Brasil, porque o Brasil, sim, coloca muitos entraves técnicos e burocráticos. E a nossa indústria aqui é muito boa, né? O preço deles acaba não chegando. Colômbia é um outro exemplo de grande produtor. Eles são incríveis no jeans, por exemplo. Eles são incríveis em moda, em modelagem, e tem boas fábricas lá. Então, esse é um dos países mais difíceis para consolidar uma marca brasileira, porque lá tem muita concorrência local, inclusive para roupa íntima. Eles têm 2 ou 3 marcas lá que seriam equivalentes às nossas top 3 marcas aqui no Brasil. Então, existem sim alguns países na América Latina que são fabricantes, né? A Colômbia é um grande exemplo. Na América Central é mais pontual, El Salvador, ali, essa região, eles têm, mas são roupas muito básicas, até porque eles também têm aqueles uniformes bem da época de filmes, com as sainhas rodadas, bem social. Então, eles têm muita fabricação de produto básico, roupa interior e camiseta, enfim, aí custa, assim, menos de $1 a camiseta, é uns absurdos. Mas nada tanto de moda. E aí, sim, eu estou falando muito aqui da região, sim, porque eu acho que essas indústrias não devem olhar para a África como um tiro muito longo, né? Ou então para a Europa nesse momento, porque vão ter adaptações aí sim de produto. O capuz não pode passar de tantos centímetros, o punho tem que ter uma proteção, não sei. Então são questões mais complexas, mas para quem quer exportar aqui na América Latina, tem muitos caminhos, existem muitos concorrentes, mas também não podem se esquecer que existem muitos supermercados que vendem roupas. E muitas vezes... E é comum lá isso, né? E é comum, e são roupas boas e marcas... na América Central, por exemplo, na República Dominicana, coladinho no Haiti, existem marcas brasileiras de ponta que tem franquia no Brasil que estão com corner lá. É que hoje no Brasil ninguém quer ver sua marca num supermercado, né? É um preconceito. É um preconceito. Mas... Lá já é legal estar no supermercado. O Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos tem roupa também, boas roupas, né, inclusive. E é comum deles, né, comprar roupa em supermercado. E tem um supermercado lá, o Target, ele tem roupas até um pouco mais premium. Roupas de banho, roupa interior, então isso é muito forte. É uma questão de cultura mesmo, de entender o que cada país tem como canal de distribuição. Quando a gente olha para a China a como uma oportunidade de preço, não tanto qualidade, né? Até está mudando isso hoje em dia. Mas o que o pessoal olha para o Brasil? É qualidade, é preço? O que você vê que o pessoal olha assim, para o Brasil? Com que olhar o comércio exterior olha para o Brasil? Variedade, top 1 e qualidade. Ninguém olha para o Brasil e diz, a qualidade é mais ou menos. Não. O Brasil se consolidou no exterior, em primeiro lugar, com os calçados, depois com as roupas de banho. O vestuário é algo relativamente novo, mas eles já têm esse olhar para a brasilidade, assim, da vibração das cores, dessa variedade de estilos, mas a qualidade é algo que meio indiscutível, assim. Até tem um olhar assim, talvez seja um pouco caro. Mas é uma questão de realmente posicionamento das marcas, né? E qual é o mercado que tu fala assim, não, lá é fantástico, o Brasil está perdendo de explorar lá? Tem que entrar em contato contigo para descobrir ou tu pode falar agora? Não, tem muitos mercados. Não vou falar nem de Paraguai, nem de Uruguai, nem de Bolívia. Esses aí é o mínimo que a empresa... Países que a gente não imagina, assim, que você fala, não, lá é um mercado sensacional. Equador é um mercado sensacional. Existem países na América Central que são sensacionais. Para adulto, para infantil, para tudo? Adulto, para infantil. Panamá é o hub das Américas. Então, precisa estar no Panamá. As pessoas vão dos outros países menores fazer compras no Panamá. Já foi muito mais forte no passado, mas ainda hoje ele é o hub das Américas. Então, precisa estar consolidado e posicionado lá, fincar bandeiras. E para fincar bandeira, arrasta para cima, né? Arrasta para cima. Não, e daí qual foi teu primeiro cliente? Assim, não sei se tu pode falar, mas tu começou também no têxtil, lógico, né? Mas aí como que as empresas foram se comunicando para te descobrir aí? Ficou famosa. O pessoal de fora provavelmente te indicou também para as empresas, né? Hoje na Crescer eu tenho várias, claro, algumas até são concorrentes, mas assim, algumas empresas já tinham alguns mercados, então a própria Brandly, a gente tem agenciamento para Brandly para alguns países, né? Mas outros... Claro, já está, a bandeja de clientes já estava formada, né? A clientela ali.
mas muito o próprio mercado, né? Os clientes de fora acabam falando, mas a Tamara me atendia aqui. E eu tive clientes que, infelizmente, de empresas que eu trabalhei, falaram meio que assim, morreu o relacionamento, acabou o negócio. É porque você tem uma experiência grande, meio que resolver a vida do cara toda, né? Resolver o que ele precisar resolver. E tem muito dele te perguntar assim, pô, eu tô adorando comprar a marca tal, mas eu tava precisando da marca de uma coisa X agora, desse tipo de produto aqui. Aí você tem que olhar para o mercado nacional, estudar a indústria nacional, voltar para ele, quase que tu vira os olhos e os ouvidos deles aqui no Brasil, né? Sim, e o que acontece, por exemplo, essa semana eu tive dois clientes do exterior que me mandaram um WhatsApp. Mandaram com fotos. Eu quero uma calça jeans assim, eu quero vestidos desse jeito. Eu falei, quem é você? De onde você é? E você tem uma loja, uma distribuição? Não, quero comprar 1000 unidades de vestido de festa. Eu falei, tá tudo bem, vamos resolver. Temos aqui uma carteira dentro desse perfil. E aí, a Crescer virou um hub para fornecedores que têm aí à disposição, né, as suas marcas, mas também não só fornecedores, mas para clientes que precisam resolver a sua vida em qualquer âmbito, né? A gente não atira para qualquer lado. Então, uma coisa muito importante é a seriedade dessas empresas. Eu não faço trabalhos, olha, você vai vender aqui, mas tem outras 5 pessoas vendendo. Não faz muito sentido, porque é queimar relacionamento, né, contato. Então, a gente combina um período, olha, eu vou oferecer para uma carteira de X clientes, a gente dá um tempo para eles entenderem se faz sentido ou não faz sentido. Depois, se você quiser abrir para outros, né, representantes, porque muitas empresas no início da sua, vamos dizer assim, caminhada da exportação, atiram para tudo quanto é lado, ficam muito desesperadas. Isso é muito ruim, porque elas acabam ficando queimadas no mercado. Então, esse é um ponto muito importante, você definir alguns parceiros e caminhar com eles, ser muito, realmente assim, casado com esses parceiros. Eu vejo que tem umas fábricas, né? Não vou comentar o nome do cliente do Paraguai, né? Mas eu já me aventurei a vender assim para fora. Mas eu já vendo para o fulano, não posso vender para mais ninguém. Perde de explorar um baita do mercado, né? Então tem muito disso também. Porque, poxa, não precisa dar exclusividade num país tão grande, né? E às vezes para vender tão pouquinho, então tem como explorar. Eu ia dizer, eu tenho opiniões, às vezes, contraditórias. Tu acha que é diferente do que eu imagino? Depende. Por isso que é muito importante você estar com alguém estruturado, que tenha vivência, e essa vivência é vivendo, né? Tendo passado por experiências. Então, assim, eu não sou contra a exclusividade, eu sou muito a favor de a gente entregar a exclusividade, desde que tenha um plano de negócio, com combinados, com faturamento. Olha, se você fizer $300 mil em um ano, ou nessa crescente, ou em 5 anos, esse aqui é o teu range de crescimento, legal. Mas aí, já entendendo o potencial do mercado. Porque, como tu falou, às vezes, vou lá com o primeiro, vou fazer a venda, já vou fechar a exclusividade. E a maioria dos clientes no exterior pede isso. Não, eu quero ser exclusivo. Mas não entrega o volume de potencial do país. Porque é difícil para ti fazer a roda girar e tomar atração isso aí. Não, toda a coleção eu vou vender para o Paraguai, por exemplo, né? Ou para a Argentina. Mas aí fura uma coleção, fura a segunda, e tu também não tem tempo de explorar outro cliente, outro parceiro, aí acaba perdendo todo um trabalho. Aí tu montou já uma estrutura de exportação, tu tem as tuas pessoas ali trabalhando no teu time de exportação, junto com você lá com a Crescer. Então é um pouco complicado, daí tu tem exclusividade e tu fica meio refém disso, né? Mais nessa ótica que eu tinha falado, sim, né? Sim, não, e aí faz sentido, quando a gente só vai pela emoção e não faz realmente acordos, não treina esse distribuidor. Isso acontece muito quando são distribuidores ou importadores diretos. É diferente se eu começo a amarrar eles, como? Com treinamentos comerciais, a pessoa precisa ter prazer em vender o meu produto. Quanto mais ela conhece, conhecimento é tudo, é dinheiro. Quanto mais ela conhece, mais ela vai levar isso adiante. Então, ela começa a ser o teu advogado, o advogado da marca lá dentro daquele país. A gente está chegando no finalzinho do podcast já, mas eu só quero fazer uma pergunta assim para você abrir mais um pouquinho de ideias para quem está querendo botar o pé no mundo exterior e começar a fazer os seus testes aí junto com você. Com certeza que eles vão te chamar para apoiar nesse projeto. Mas o que o mercado de fora está precisando do Brasil? Que empresa que fala, não, olha para esse mercado que é o que mais falta isso aí para eles, dá para explorar bastante. Tu vê que tem um item nosso aqui que dá para explorar mais?
Uma pergunta difícil? Não, é uma pergunta muito inteligente dele. Hoje eu vou começar essa resposta de trás para frente. O que as marcas de fora têm para oferecer? Hoje existe uma linha de básicos, talvez muito focada em preços. Então, aí eu já sei que eu vou brigar somente por preço. Então, a gente pode olhar assim para um básico mais especial, um básico de moda, né, com tecidos diferenciados. Porque hoje em dia é muito bonito, roupa de moda, aquela coisa toda estampada, mas se nós olharmos aqui ao redor, nós estamos todos muito alinhados, né? Muito básicos, de jeans, com uma camiseta de uma boa qualidade, mas não está cheia de estampas, cheia de informação de moda. Então, garantir o volume nesses básicos e básicos de moda, e isso aí não tem tanta coleção, então aí há uma grande oportunidade. E roupas bem especiais. Então, assim, eu tenho hoje muita modinha média. Não dá para ir pro baratão lá, não? Não dá para ir pro baratão, esquece isso. Mas sim, posso falar de roupa infantil, né? Então, assim, ter aqueles vestidinhos especiais. Então, isso é algo que o mercado exterior pede muito. A China não tem todo esse bom gosto e quando tem, enche aquilo de poliéster e não funciona tão bem para meninos e para meninas também. Então, ter um produto, e aí não é ser caro, né? Mas é ter um produto estratégico, confortável e diferenciado e olhar para básicos de moda. E o private label? Tu acha que é um caminho legal para a fábrica que, de repente, está vivendo o verão aqui, mas precisa vender o inverno? Tu acha que o mercado exterior ele absorve bem o private label de desenvolver específico para aquele fornecedor? Ou o processo é mais demorado ainda? Ele é mais apertado em margens. Em margens. Então, assim, porque o private label é uma especificação técnica e ele vai cotar com o mundo inteiro. Quem atender a especificação técnica no menor preço e prazo, leva. Então, o private label é uma ótima opção, olhando principalmente, às vezes, para fornecer para supermercados ou para empresas que tenham as licenças no exterior, né? É um exemplo de Disney, aí muitos têxteis aqui da nossa região faziam aí roupa de cama, mesa e banho, né, para Disney por muitos anos, fizeram ótimas cifras na exportação e foi um ótimo caminho. Então, o private label sim é um ótimo caminho, mas ele é muito apertado em margens. E também perde aquela ideia de mix completo que as coleções do Brasil têm e a gente não encontra isso fora, né? Então, talvez vai mais nessa linha. Exato. Olha, eu acho que tem mais umas 2 horas de podcast de pergunta aqui para fazer para você. E eu tenho certeza que se o nosso podcast fosse ao vivo, teria a galera perguntando muita coisa, porque é um mercado, assim, diferente, né? A gente é tão acostumado com o mercado nacional e tem tanto ainda para explorar no mercado nacional, né? Mas eu entendo que para as fábricas grandes é uma estratégia legal também não ficar tão refém só do mercado nacional, que é bem estável, né? E ter outras oportunidades de receita dentro da própria fábrica. E você vem ajudando a fazer isso aí. Qual é o próximo passo da Crescer aí? Tem mais países que tu está querendo entrar? Tu está querendo se especializar em alguma coisa em específico? Vai fincar os pés no têxtil? Está tentando olhar outros mercados? Como é que está aí? A Crescer está com um olhar especial nos Estados Unidos, aí com alguns projetos. Não é qualquer empresa têxtil que pode estar lá, né? Mas Por quê? Ainda são... Por quê? Regulamentações técnicas. O infantil tem essa regulamentação técnica e muitas empresas não sabem que os Estados Unidos não são só as lojas de desconto, eles têm vários hubs e pontos que têm showrooms, então são prédios inteiros, assim como esse prédio aqui. Cada salinha é um showroom, tem 1, 2, 3, várias marcas. Mas é um mercado, a gente tem que fazer um podcast só falando dos Estados Unidos. Vamos fazer. Então, não é para qualquer empresa, precisa ter experiência e uma estrutura lá. Então, a Crescer está aí com planos de médio prazo para esse mercado, mas está consolidando aí em outros mercados que já a gente tem dado suporte aí para alavancar vendas e fincar bandeiras de muitas marcas no exterior. Eu vou colocar todos os teus contatos aqui na descrição aqui do nosso YouTube, né? Para quem está no Spotify, pode visitar ali depois o YouTube para te achar lá, né? E ver os serviços que a tua empresa faz. Mas eu tenho certeza que a galera vai te achar, com certeza. E vou te falar assim que a gente tem que, com certeza, vir novamente aqui para falar depois do teu segundo momento, quando você fincou as bandeiras lá nos Estados Unidos. Combinado. Que é um país que a gente gosta. E acho interessante porque lá é tudo muito um consumo bem gigantesco, né? E quando eu fui para lá, agora final do ano, vocês também estiveram lá final do ano, de 2023 para 2024,
eu não encontrei essas lojas, que nem aqui no Brasil, a cada 500 metros a gente vê uma lojinha da Dona Maria, que a gente sempre fala, né? Lá é tudo lojas gigantescas, meio que Target, nesse estilo assim, né? Então é um desafio bem grande mesmo, né? Mas tem as lojinhas sim, viu? Tem. Que legal. Que e muitas empresas da América Central vão para os Estados Unidos, porque lá são showrooms de compra. Sim. Eu quando fui para lá, eu tive a ideia... Né, ideia não, mas eu ficava pensando em marcas que nem tem aqui no Brasil, que nem a própria Mundi, a Milon, a Coloritá, que são marcas, né, infantis, que você tem criança, deve conhecer elas, né? Que são marcas mais elaboradinhas, de ter lojas próprias também delas lá, né? Para crescer a própria marca. Daí já entra na linha de franquias, que é o que você já sabe fazer muito bem. Olha, muito obrigado pela participação no podcast. Eu acho que foi enriquecedor para todo mundo. Se você quiser deixar mais algum recado, se despedir da galera aqui e para eles te encontrarem também lá na tua empresa, né? Bom, eu que agradeço. Foi uma honra aqui bater esse papo contigo. Estou super à disposição. Se as empresas que estejam ouvindo, assistindo, tiverem dúvidas também, sem compromisso, podem mandar. A gente vai deixar o e-mail, o WhatsApp, enfim. E estou super à disposição aí para a gente fazer acontecer, porque esse Brasil tem indústrias maravilhosas e o têxtil é, sem dúvida, algo muito poderoso dentro do Brasil. Eu fui numa feira que tinha 500 fábricas aqui no Brasil, né? Aqui em Brusque, 500 marcas. Então, olha quanta oportunidade não tem a tua empresa de ir hasteando bandeira dessas marcas pelo mundo afora. Então, teu serviço é muito importante para a indústria da moda, a indústria têxtil, e eu acho que só tem a crescer nesse oceano azul de oportunidades aí. Então, muito obrigado pela participação aí. Obrigada. E a galera de casa aí que nos assistiu, que nos acompanhou, muito obrigado também. Pode mandar as perguntas tudo aqui que eu encaminho para ela e a gente vai fazendo esse têxtil do Brasil crescer agora, falando de mundo afora aí. Beleza, galera? Então, um abraço e vamos pro próximo vídeo aí. Valeu!